Sejam bem-vindos a mais um podcast da Assembleia de Deus de Boiúna. Vamos começar já agradecendo nossos patrocinadores. Colégio Curso Falcon, melhor curso preparatório da nossa região. Você que quer investir no seu futuro, procura lá o Colégio Curso Falcon. Print Gráficas, soluções gráficas com qualidade, com design. Personaliza lá o seu produto. E precisando só ligar para o nosso amigo irmão Jair. JRT Rebox. Ficou enguiçado? Precisou de ajuda? Você quer transladar seu carro de um estado para o outro? Pode procurar o serviço do JRT. Ele faz serviços com veículos leves, veículos pesados. É um serviço de qualidade com preço muito justo. Fino Acabamento, muito obrigado pelo apoio. É uma empresa de serviço de limpeza domiciliar, empresarial e pós-obra. Eles são super atenciosos, o serviço é incrível. Liga lá e agenda a sua limpeza, tá? E também Briturismo, é empresa de turismo, transportes e passeios. Se você gosta de rapel, também tem lá, tá? Na Briturismo também tem. Agenda o seu passeio, a gente está aqui com um 10% de desconto para o seu passeio em 2022. Mas para você ter 10% de desconto, você vai usar o código podcast IAD Boiúna. Não esquece. 10% de desconto usando o código podcast IAD Boiúna. Bem, vamos lá o que interessa. Nosso convidado de hoje é o cantor, compositor Emanuel Gilbertin. Seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes. Já de antemão agradecemos ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. Prazer é meu. É uma honra poder estar aqui. Eu fiquei maravilhado quando eu vi o vídeo do pastor Manuel Cardoso, junto com o pastor Oséias, né? O Eliel do Carmo. E é uma honra para mim estar aqui hoje. É mais honra para mim do que para vocês, pode ter certeza disso. Boiúna faz parte da minha vida, faz parte da minha história também aqui no Rio, né? Muita gente sabe, eu sou nordestino. Quero saudar todas as pessoas que estão assistindo agora esse podcast, esse vídeo aí no YouTube, no carro, na sua casa, onde você estiver. Eu quero saudar todos vocês com a paz do Senhor. E Denise, contigo. Eu quero começar do início. Quem é Emanuel Gilbertin? Emanuel Gilbertin é um cara da roça, né? Veio lá de Pernambuco, de Recife. É certo que a cidade que eu nasci, ela não é uma roça. Muita gente até brinca comigo, até hoje aqui no Rio de Janeiro, perguntando se lá em Recife, em Pernambuco, tem cinema, se lá tem shopping, né? É parecido com o Rio de Janeiro, só muda o sotaque. Eu sou um cara nascido numa cidade chamada Abreu e Lima, como eu falei aqui. Sou da região metropolitana de Recife, pernambucano, filho de Dona Jerusa, com seu Manuel Ferreira de Albertin, que é xará do pai de vocês, né? E estou no Rio de Janeiro já vai fazer 18 anos que eu estou aqui no Rio. E um cara simples, não tem o que dizer muito de mim não, cantor, compositor, como você falou aí, não é? Um cara que está lutando para vencer desde a época que estava já indo em direção ao útero da minha mãe. Era mais de 1 milhão e eu venci todos eles e estou aqui hoje. Nasci, para a glória de Deus. Agora, você nasceu em lar evangélico? Lar evangélico. Sempre foi evangélico? Sou nascido e criado num lar evangélico. Me afastei do evangelho, acho que com 14 anos de idade eu saí da igreja. Com 14 anos de idade eu saí, voltei com 16 anos e aí comecei a ter minhas experiências com Deus, compor, ler a Bíblia, ler a palavra, enfim, estudar a palavra, cantar na igreja. O que eu não fazia até os 14 anos na igreja, por causa daquela vontade de conhecer o mundo, de ir lá no mundo. Muita gente não sabe, mas eu também já me droguei na época que eu me afastei da igreja. Pode falar aqui? Pode, fica à vontade. Fumei maconha, né? Eu só nunca roubei, mas assim,
a decepção que eu tive, um amigo esses dias conversando comigo, ele falou assim: Manuel, geralmente as pessoas que Deus permite que se afaste da igreja são aquelas que vai se decepcionar e vai voltar e vai dizer assim: pô, o mundo não foi legal para mim, eu não gostei do mundo. E aí ela volta, e aí a partir desse momento aí ela começa a ter as experiências que Deus quer viver com ela, que Deus quer vivenciar com ela. Isso aconteceu comigo, né? Saí com 14, voltei com 16, revoltado com o mundo e dizendo assim: pô, o mundo não presta, cara, eu não gostei não da experiência não, é melhor voltar para a igreja, de onde eu nunca deveria ter saído. Você se descobriu compositor de alguma maneira específica? Como é que foi isso? A minha mãe, ela é musicista, né? Ela toca acordeon, toca teclado, né? Arranha um pouco assim instrumento de corda também. E quando eu era criança, minha mãe ensaiando para cantar na igreja, que ela sempre, minha mãe era cantora. O que vocês conheceram de mim aqui, logo quando eu cheguei no Rio, fazendo, a minha mãe fazia a mesma coisa lá. Uhum. Na época da adolescência dela, da juventude dela, minha mãe também se afastou da igreja, né? Saiu da igreja, se afastou do evangelho de Jesus e voltou em seguida revoltada também com o mundo. E a minha mãe, ela é musicista, ela toca acordeão, o instrumento dela particular é acordeon, é a sanfona, né? Porque Pernambuco, Nordeste é conhecido como a região do forró e tal, então esse instrumento lá é normal. Comum. Você vê um pastor abrir o culto lá, nós abrimos esse culto, e tocando acordeon, tocando sanfona, isso aí é normal. Lá em Pernambuco e em algumas regiões do Nordeste, né? E minha mãe ensaiando na igreja, tocando o acordeon dela, ela cantava com uma irmã chamada Fátima, né? E a irmã Fátima também tocava acordeon. E teve um dia que a minha mãe estava tocando sanfona, cantando uma música da Shirley, que eu não lembro hoje qual foi a música. Eu acho que foi do primeiro LP da Shirley, chamado Renunciar. Renunciar. Eu acho que foi esse louvor aí. Renunciar para poder levar a minha cruz, para poder te seguir, Jesus. Tenho que renunciar. E uma música difícil, né? Para se fazer segunda voz. Se você escutar a primeira versão da Shirley cantando essa música, não sei se tem uma segunda versão, não existe uma segunda voz. E eu, criança, fazendo segunda voz, minha mãe se assustou. Ela olhou para a parceira dela, que estava do lado dela ensaiando, na sala da minha casa, da casa da minha mãe, e ela olhou para: Fátima, ele está fazendo segunda voz. Menina, tu tá ouvindo ele fazendo segunda voz? Aí as duas começaram a falar línguas estranhas, foi aquele reteté na sala de casa, porque eu, novinho, criança, fazendo segunda voz com a minha mãe ensaiando com a amiga dela. Uma melodia difícil de fazer. Ali eu me descobri como cantor, como o meu talento. A minha mãe também descobriu, queria me ensinar a tocar acordeon. Ainda hoje eu estava comentando, quando eu saí do trabalho, com um amigo que estava assistindo um artista lá de Recife, que estava aqui no Rio, num programa de televisão, e um grande músico que tem lá no estado de Pernambuco, e o pessoal tudo admirado com a forma dele tocar, e eu traumatizado até hoje, porque minha mãe queria me ensinar a tocar acordeon, e eu, na época, já adolescente, dizia que era um instrumento de velho, de pessoas quadradas e tal, e hoje eu tenho um trauma terrível, porque eu não aprendi a tocar acordeon. Foi assim que eu me descobri, fui me descobrindo e tal, e quando eu voltei para a igreja, quando eu voltei para Jesus, foi justamente no aniversário do conjunto musical dela, que ela era maestrina de um conjunto musical. Lá a gente fala conjunto musical, né? É como se fosse a CIB aqui, no Rio de Janeiro. E ela era a regente. Na época era o aniversário do conjunto, e o meu irmão, que me ganhou para Jesus, que inclusive hoje está afastado, ele usou uma estratégia na época, para mim, dizendo o seguinte: ó, se tu aceitar Jesus hoje, tu vai dar uma alegria muito grande à mamãe. Aí daqui a 2 meses tu se desvia, pô. Tu sai da igreja com 1 mês, quando tu completar 1 mês assim, que tu não aguentar mais, aí tu sai, entendeu? Eu vou ficar por aqui, meu irmão dizer, eu vou ficar por aqui. Agora, se tu quiser sair, tu sai. Entendeu? Agora, se tu disser hoje que vai aceitar Jesus, quando o pastor fizer o convite ali, quem quer aceitar Jesus como Salvador, aí é a primeira mão que tu levantar, tu vai dar uma alegria muito grande à mamãe. A mamãe vai chorar pra caramba. Hoje é aniversário do conjunto
que ela é maestrina, e aí tu aceita Jesus hoje, daqui a um mês tu se desvia, pô, tu sai da igreja. Isso foi no ano de 1993, eu tô até hoje. Glória a Deus. Nunca mais saí. Amém. Entendeu? E a gente está aqui lutando aos trancos e barrancos, porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força, né? Sim. O céu é tomado à força. Então, não é fácil se manter, né? Principalmente quando você se torna uma pessoa pública dentro da igreja, um representante da música, não é? Porque, querendo ou não, você se torna uma pessoa exposta a tentações, a uma série de coisas aí, né? Mas eu estou firme até hoje. Amém. Conta pra gente aqui um pouquinho como é que foi essa questão da vinda para o Rio de Janeiro, sua vinda para cá. A minha vinda para o Rio foi interessante, porque assim, eu, como compositor, já tinha um CD gravado na época, estava com o meu primeiro CD gravado. A primeira vez que eu vim para o Rio de Janeiro foi em 2003. 2002 para 2003, eu não lembro necessariamente o ano. Eu lembro que eu fiz uma composição minha, foi gravada por Marcos Antônio na época. Marcos Antônio, que é pernambucano também, fez muito sucesso aqui no Rio, foi inclusive cantor da Top Gospel, que era uma gravadora da Rede Melodia na época, lançou Sérgio Lopes, lançou Paulo André, lançou Marcos Antônio, Beatriz, e uma série de cantores aí conhecidos do Rio. E Marcos Antônio era um dos cantores da gravadora Carro-Chefe, né? Era um dos cantores que mais vendia disco na época. Ele tinha lançado primeiro A Porta Se Abriu, e geralmente as gravadoras, quando fecham um contrato, eles pedem uma meta, né? Então o cantor, por exemplo, Marco fechou um contrato para gravar a história foi mais ou menos essa, para gravar 3 discos, né? Mas ele tinha que bater uma meta de venda de CD. Então A Porta Se Abriu, vendeu muito na época, vendeu muito, tipo assim, 200 mil cópias e tal. Então ele queria manter o sucesso nessa linha, né? Ele teria que vir, depois do CD A Porta Se Abriu, ele teria que lançar uma música quente, assim, para tocar na melodia. Sim. E explodir tudo, né? Virar tudo, como o pessoal fala hoje. E o meu sonho era fazer uma música para ele e ver ele gravar uma música minha, né? Porque eu cresci ouvindo ele em Pernambuco. Ele é um cantor pernambucano. As pessoas que conhecem ele no Rio de Janeiro vê o Marcos Antônio do sucesso, da época da explosão. Mas a gente conhece ele da época de vinil, né? 1982, quando ele gravou o primeiro LP dele. Depois de muitos anos que ele veio morar no Rio, aí lançou Toma os Pedaços, explodiu. E eu sempre acompanhei a história dele, cresci ouvindo ele. E um amigo de infância, Ezequias Oliveira, na época tinha feito uma música para ele num CD A Porta Se Abriu, que é aquela O Inimigo Fugirá ao ver o brilho dessa luz. Tocou na Rede Aleluia, na Melodia, na época. E o Ezequias é um amigo meu da mesma cidade. A gente cresceu na mesma igreja. Só que ele já tinha o quê? 3 CDs gravados na minha frente, já era um cara de sucesso, né? No Nordeste, ele lançou uma música intitulada Gosto de Jeová, e diz assim: é por isso que eu gosto de Jeová, ele abate o diabo quando se levanta para mim. E quem gravou essa música aqui na época foi a Márcia Bandeira. Eu estou fazendo esse arrudeio todo aqui para chegar na minha história. Então, assim, o Ezequias me convidou para cantar num evento com ele lá em Ailandra, na Paraíba, em João Pessoa. Ezequias me deu uma força, assim. Primeiro avião que eu entrei foi num evento que Ezequias foi cantar lá em Candeias, na Bahia. Na época que a Gol estava aparecendo, aquela empresa aérea Gol, o voo era muito barato, né, promocional. E aí Ezequias perguntou se eu queria ir com ele e tal, e sempre me levando nos eventos com ele, me introduzindo em alguns eventos que ele cantava. Pastor, dá a oportunidade para ele cantar, é um amigo meu, está lançando um disco agora e tal. E na época, Marco Antônio estourado com o CD A Porta Se Abriu, e tinha 2 músicas dele lá. Aí um dia ele me convidou para ir para João Pessoa, e ele estava tomando banho. A esposa dele falou: Ezequias está tomando banho, senta aí, eu estou fazendo um café, não sei o que e tal. E eu já havia pedido a ele, é a primeira vez que eu conto isso, primeira vez. Ó, primeira mão, primeira gente. vez que eu conto isso. Quando ele assistia essa entrevista, esse compositor,
que é um grande cantor lá em Pernambuco, ele vai ficar um pouco chateado, mas é amigo, ele vai perdoar. Ninguém sabe disso, eu só contava assim em bastidores, né, essa história. E aí eu falava assim para ele, pô, me dá um número de Marco Antônio, cara. Pô, tem uma música linda para ele gravar, pô. Me dá um número de Marco Antônio, passa o número, pô, Marco Antônio não vai te atender, não sei o quê, tá? Ele é muito ocupado, papapá e tal, e o cara travou, sabe? Aí eu sentei no sofá da casa dele, aí vi o celular dele naquela época, um StarTAC, tava de bobeira assim em cima da estante da casa dele, aí eu fui lá e peguei o celular escondido assim, aí Jesus. Peguei o número de Marco Antônio, anotei, aí guardei, né? Não tinha senha naquela época, nem não, digital, não tinha nada, não. Aí eu fui lá e peguei, aí digitei o número e chamei e desliguei. Ele estava fazendo um show lá em Natal. Arrastava muita gente na época do auge dele. Que ano foi isso? Foi em 2002. Entre 2002 e 2003. Aí, eu voltando para casa, ele me deixou em casa, no carro dele, esse cantor. Aí o telefone tocou, confidencial. Quando o telefone tocou, era o Marco Antônio, porque eu dei uma chamada, né? Eu dei uma chamada. Aí ele, alô, quem tá falando? Aí eu falei assim, pô, eu sou um cantor, sou compositor, ainda novinho, ainda bem tímido. Aí ele, pô, pegou meu número aonde? Eu falei assim, rapaz, eu peguei teu número com Ezequias. Na realidade, eu peguei um número, porque ele não queria me dar o teu número, aí eu peguei escondido. Jesus, misericórdia. Mas a gente é irmão, tá? Ele vai perdoar. Aí tu é compositor? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, canta uma música tua aí. Aí eu cantei Vulneráveis. Um louvor que eu tinha feito na época, mas ele não gostou. Disse, a música é muito boa, tal, mas eu estou procurando algo assim mais forte, diferente e tal. Irmão, faz o seguinte, vai amanhã no hotel que eu vou estar hospedado, que eu vou ensaiar com a minha banda, e você vai lá no hotel, vou te dar uma atenção, eu estou hospedado no hotel assim, lá em Boa Viagem. A gente foi lá no hotel, e quando chegou lá no hotel, ele desceu o elevador, aí, e aí, irmão, é tu que é o compositor, não sei o quê, tal, com 20 anos já de Rio de Janeiro, aí já tava falando carioca. E aí, irmão, qual é, não sei o quê, tal, aí, é tu que é o compositor, canta a música aí. Aí eu cantei essa música aqui, ó. Vulneráveis. Não, pai, porque eu cantei por telefone para você, mas aqui agora ao vivo, violão. Aí você, Não é demais dentro de mim saber que eu errei e não poder voltar atrás de tudo que passou. E eu não lembro mais da letra. Mas a música é bonita, eu penso até em gravar ela um dia, nem que seja voz e piano, porque é mais econômico, você não gasta muito, entendeu? Mas aí o que é que acontece? Ele falou, não, cara, pô, essa música é boa, mas aí não é a visão que eu quero, não é o que eu quero. Vamos fazer o seguinte, irmão, vamos pro meu ensaio. Vai ser lá no Espinheiro, não sei o quê. É um bairro nobre que tem lá em Recife, né? Aí foi eu e o meu amigo, Dobson. Quando chegou lá no ensaio, todos os músicos dele eram músicos que participaram do meu primeiro CD. Caramba! Os caras que estavam ensaiando com ele. Era Isaac Ramos, do Trazendo a Arca, né? Que veio morar aqui, veio de Pernambuco para cá também. Tocou muitos anos no Trazendo a Arca. Isaac Ramos, o guitarrista do Trazendo a Arca, é pernambucano. E o Isaac era o guitarrista, era o maestro da banda também. Tinha lá o Júnior, que tocou bateria e produziu o meu disco na época. Aí o Júnior me viu, fez a maior festa. Falou assim, Manuel, rapaz, pô, ô Marco, esse cara tem umas músicas bonitas, não sei o que, rapaz, mas ele mostrou umas músicas lá que eu não gostei muito e tal. Manuel, vamos, a gente tá afinando os instrumentos aqui, vamos cantar umas músicas, pega o microfone aí, qual é o tom que tu quer? Aí eu lembrei de Confidência, que foi a música que me trouxe pro Rio, voltando para responder a sua pergunta, porque eu sou muito detalhista, eu sou muito metódico, eu quero voltar lá na história antes de Cristo e tal, entendeu? Para poder chegar nos dias atuais, eu sou assim, que é para a pessoa entender mesmo, eu dou tudo mastigado. Sim. Se eu fosse um professor de faculdade ou de escola, alguma coisa, eu posso até ser, porque eu estou fazendo faculdade agora, né? Estou fazendo faculdade, não é para ser professor, é para ser gestor, mas eu posso ser um professor um dia desse, é só botar na minha cabeça, que eu sou meio doido assim, eu boto na minha cabeça assim e pragmático, entendeu? Eu só paro quando eu consigo, eu sou assim.
Aí o que é que acontece? Eu parei aonde mesmo? Confidência, né? Isso. Aí eu lembrei da música Confidência. Na hora veio na minha mente, porque muita música, muita composição e tal, então você não lembra de todas elas assim, na hora, ainda mais num momento de êxtase. Você diante de uma pessoa conhecida, que está fazendo muito sucesso. No Nordeste o cara era febre na época, sabe? E aí o que é que acontece? Eu falei assim, poxa, Confidência. Aí eu falei, rapaz, tem uma música nova que eu escrevi aí, cara. Ele tava lá na cantina comendo, o cantor, tava lá na cantina comendo. Aí os músicos aqui dentro de uma sala do tamanho dessa daqui, aí, me dá um som maior aí. Aí o Júnior me deu um som maior. Aí eu quero dizer, essa música nova que eu fiz agora, um hino novo que eu fiz, ó. Aí, eu não conto pra ninguém, ninguém precisa saber do que faço ou do que deixo de fazer. Minha vida é um livro aberto nas mãos do meu Senhor. Ele conhece a história desse pobre pecador. Aí ele ouviu de lá, da cantina, aí veio correndo. Cara, que música é essa aí? Irmão, canto, tô todo arrepiado, cara. Aí começou a falar línguas estranhas. Deus renovou ele na mesma hora. Aí começou a perguntar a mim sobre... Rapaz, essa música, canta de novo aí. Canta de novo. Rapaz, a música que eu quero é essa, cara. Esse é o hino que eu quero. E aí ele gravou. Passou o primeiro mês, segundo, terceiro, que gravadora pagava trimestralmente, né? Uhum. Direitos autorais para os compositores. E aí eu botei na minha mente, assim, disse, pô, o Rio de Janeiro é a cidade onde está localizada as maiores gravadoras do Brasil. Você viu uma oportunidade eu ali. vi uma oportunidade, eu sou assim, eu sou igual o paralítico de Cafarnaum, entendeu? A multidão está na minha frente, mas eu não vejo a multidão, eu vejo possibilidades, entendeu? Eu não consigo ver a multidão. Eu falo assim para Deus, a minha oração sempre foi essa, Deus, eu não quero enxergar a multidão, eu quero ver a possibilidade, porque eu sou um cara que crio estratégia. Eu até prego sobre o paralítico de Cafarnaum e o tema da minha mensagem é essa, né? É tomando uma atitude, criando estratégia e pedindo ajuda. Foi o que o paralítico de Cafarnaum fez. Eu nunca enxerguei a multidão. Eu sempre via uma possibilidade. Sempre foi assim na minha vida. E nunca vai deixar de ser. E aí o que acontece? Quando ele gravou Confidência, que bateu o terceiro trimestre, eu falei, pô, meu primeiro CD está aqui. Eu quero novos horizontes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o Rio de Janeiro, vim com um primo meu que é capitão de fragata da Marinha, era médico aqui no Rio de Janeiro, já estava há 5 anos aqui no Rio, na época, Dr. Roberto Albertinho, o nome dele. Hoje, inclusive, ele é diretor do Hospital da Marinha lá em Pernambuco. Aí, o Roberto, todas as férias dele, ele ia para Pernambuco, fazer uma festa lá no sítio do meu tio e tal, em Jardim Atlântico, e o meu pai sempre ia para essa festa, né? E aí, no dia da festa, eu falei pro meu primo que eu queria ir pro Rio de Janeiro com ele, de carona. Ele tinha uma Cherokee na época, e a gente veio nessa Cherokee, ela tinha kit gás, o motor bateu lá em Itabuna, na Bahia, e a gente veio de guincho depois, de Itabuna pro Rio de Janeiro. Ó o JRT aí, gente. Eu vim de carona pro Rio de Janeiro, não tinha nem onde colocar minha roupa. Eu coloquei dentro de uma bolsa, que eu tinha, o único terno que eu tinha na época, foi a minha bolsa. Eu coloquei todas as minhas roupas ali dentro daquela bolsa, daquele terno, aquela bolsa que você vai comprar um terno, o terno vem dentro daquela bolsa. Então, ela tinha um negócio assim que fechava, aí eu coloquei minhas roupas ali e vim de carona com meu primo para o Rio de Janeiro para receber na Top Gospel, que era lá no Largo do Bicão, ali na Penha, o meu primeiro trimestre de Confidência, que era uma das mais pedidas na Melodia na época. Quando eu cheguei lá na Top Gospel para receber o Eliel do Carmo, eu conheci o Eliel, o Marco Antônio me apresentou ele na época, o Eliel do Carmo. Eliel, sabe quem é esse cara aqui? Eu disse, não sei não, quem é? É o compositor de Confidência. É mesmo, cara, tu é o compositor de Confidência. Rapaz, ela é uma das mais pedidas aqui no Rio, não sei o que e tal. Aí foi fazendo história, amizade e tal. E foi assim que eu vim para o Rio de Janeiro, respondendo a tua pergunta. Sim, aí deixa eu tirar aqui algumas dúvidas. De lá para cá, desse seu início para cá, como é que foi? Foi tranquilo? Você teve outras oportunidades de imediato? Aqui no Rio? Isso. Aqui no Rio,
Shirley estava me procurando por causa de confidência. Sim. E um amigo dela me viu cantando lá na DUD, na Assembleia de Deus dos Últimos Dias, do pastor Marco Pereira. O rapaz tem até um sinalzinho aqui, esqueci o nome dele. Um grande amigo da Shirley. Ele me viu cantando lá, e assim, eu sempre usava confidência, né? Porque os louvores do meu CD não eram conhecidos no Rio. Então, eu falava que era compositor de Eu confidência. ia te perguntar isso. O seu CD, você tinha já um público lá na sua cidade, no seu estado? Tocou. Lá tem uma rádio chamada Maranata FM, que é como se fosse a melodia aqui. Uhum. E Cuida de Mim, ela fez muito sucesso lá na Maranata. Então, quando você veio para o Rio, você já era conhecido? Já era conhecido. Eu abri mão de Recife, por quê? Eu era cantor de uma cruzada chamada Evangelismo Maranata, que era de um deputado federal chamado Salatiel Carvalho, que para mim foi o cara que, assim, depois do meu pai, lá em Pernambuco, Salatiel foi o cara que me deu minha primeira grande oportunidade e aconteceu dessa forma, outra história. Quando o meu CD veio da fábrica, minha mãe ficou com a mão na cabeça, aperreada, como a gente fala lá em Pernambuco, aperreada, falou, menino, tu é doido. Esse talabê de CD, menino, que tá aqui no terraço de casa, como é que tu vai fazer para vender isso? 1000 cópias de CD só. Ela dizia, 1000 cópias de CD numa época no Rio de Janeiro aqui, que eu tava, sabe, cantando para cima e para baixo, eu vendia 1000 cópias de CD em um mês. A minha mãe botou a mão na cabeça, isso em 1900, no ano 2000, isso foi no ano 2000. Eu lancei meu primeiro CD, minha mãe, meu Deus, como é que esse menino vai vender esse CD, meu pai? Ai, meu Senhor, que é isso, meu Deus? Aí começou a passar mal. Aí eu falei assim, não, mãe, Deus proverá. Aí o meu cunhado, que hoje já está na glória, falou assim, vamos fazer uma oração aqui para abençoar esse CD, para Deus abençoar ele e tal. Aí fez uma oração e daquela oração ali eu falei assim, rapaz, é isso aqui, eu vou seguir em frente e fiquei lá na minha. Aí teve a Vigília Maranata, que era transmitido para o estado de Pernambuco inteiro, pela Rádio Maranata, né? Que ela é uma rádio que pega o estado todo. Aí a minha mãe falou assim, ó, tu vai ter que ir nessa vigília, se tu não for, eu vou te dar uma pisa aqui. Dá uma pisa. Tu vai ter que ir para essa vigília. Eu disse, não, mas mãe é muito cantor famoso, na época tava Armando Filho, Esteve Jacinto, que você citou aqui, os irmãos Levita, estavam estourados lá em Recife, os irmãos Levita, Osé de Paula estava nessa vigília também, o Templo Central de Abreu Lima estava assim, ó, abarrotado de gente. E eu ouvindo pela rádio, né? Aí minha mãe se arruma, rapaz, vai para a igreja, vai para a vigília, Deus vai te honrar, vai para a vigília. Foi o meu primeiro grande evento, foi essa vigília. E eu não estava na programação, ninguém, cantor famoso, Salatiel Carvalho, que era o dono da rádio, deputado federal, ninguém sabia quem era eu. Lá em Recife, Pernambuco, até mesmo na minha cidade, em Abreu Lima. O pessoal me conhecia no meu bairro, entendeu? E a vigília tinha gente da cidade inteira, veio gente do estado todo, porque a vigília ela lotava as grandes igrejas lá de Pernambuco e transmitia pela rádio, né? E eu ouvindo em casa, minha mãe se arruma, pega o CD já vinha com playback. Vai lá, pai, não custa nada, de repente Deus te honra. Aí eu falei assim, eu vou ali na esquina, pegar uma Kombi, não tinha carro na época nem nada, vou pegar, se passar uma van, já era meia-noite, se passar uma van essa hora para me levar, é porque Deus está no negócio. Foi o sinal que você esperou de Deus. Aí eu fui lá esperar, porque não tinha mais van. Uhum. A van era até 10 horas da noite, já era meia-noite. Aí eu falei, se passar uma van ali é porque Deus está comigo nesse negócio de música e eu tenho que seguir o meu ministério. Aí eu fui lá, fiquei na esquina esperando, e nada de van, já era meia-noite e meia, esperando 30 minutos já. Aí lá veio um gol bola do novo, na época o gol bola era o frisson. Aí tinha 2 irmãs dentro do gol, aliás, tinha 3 irmãs. Aí ela baixou o vidro do carro e falou assim, fala abençoado. Aí eu falei, opa, hoje ela é esposa, na época ela era namorada do filho do pastor presidente. Eita, Jesus. Do campo de Abreu Lima, pastor Isaac. Uhum. É a esposa do pastor Júnior. Ela vai assistir, eu vou mandar esse link para ela. Ó, falei de você lá nesse podcast, assista aí. Aí ela me deu uma carona. Ela disse, está indo para a vigília? Eu falei, tô. Entra aí na carruagem de fogo, a gente foi. Quando chegou lá na vigília,
a porta de frente para a rua estava fechada. Só a porta lateral da igreja estava aberta, porque era vigília, a porta fechada, né? Aí eu bati na lateral. Quem é que estava dirigindo o devocional? Um grande amigo meu, que era pastor, tirava escala, me levava junto com ele, pastor Davi Cândido. Um abraço, pastor Davi Cândido, se ele estiver assistindo. Pastor Davi Cândido estava assistindo. Quando ele me olhou na porta lateral, nem orei. Nem me ajoelhei para orar, para agradecer a Deus, que eu cheguei em paz na igreja. Eu nem orei, o pastor Davi olhou para mim e falou assim, Emanuel! Gente. Aí eu olhei e disse, rapaz, será que é comigo? Seu playback já está lá em cima. Aí eu falei, aí um amigo meu estava do meu lado, falou assim, me dá teu playback, me dá teu playback. Aí saiu correndo, aí levou o playback lá para cima. Venha cantar aqui, meu filho. Então, esse momento foi um divisor de águas para você, Um divisor de água, porque assim, quando eu estou cantando aqui, cuida de mim, é esse louvor aqui, ó, que inclusive foi regravado pela Shirley. Cuida de mim quando todos me abandonam. O refrão dela é assim, ó. Ele me sonde, sabe que tem jeito. Ele me ama, cheio de defeitos. Eu sou dele, ele é o meu amigo do peito. Aí, quando eu estou cantando aqui, quem é que entra na porta lateral? Salatiel Carvalho, o deputado, Osés de Paula, os irmãos Levita, Armando Filho. Sabe quem é Armando Filho? Sim, sim. Quero que valorize o que você tem. Nenhuma condenação. Os cantores mais fortes de Pernambuco tinham chegado ali agora. Aí, e eu cantando, né? Aí o Salatiel, político. Esse é o verdadeiro político. Um cara que, por isso que eu digo a você, que, assim, o cara, para mim, até hoje, só existe dois políticos. Para mim, Emanuel de Albertim. Chama Salatiel Carvalho e o Dr. Rubão, lá de Itaguaí. Só existe, para mim, só existe. Porque assim eu acho que, sabe, uma pessoa que conhece a outra, que é amigo, que é, sabe, eu acho que ela tem que estender a mão para ajudar. Principalmente quando você conhece a história da pessoa e vê que a pessoa é um guerreiro. Porque assim, o que eles fizeram por mim, um dia eu posso fazer por alguém. Sabe? Sim. O que essas duas pessoas, eu tenho uma gratidão, sabe, eterna, essas duas pessoas. Salatiel Carvalho, lá em Pernambuco, e aqui no Rio de Janeiro, Dr. Rubão, prefeito da cidade de Itaguaí. Eu vou ter uma gratidão eterna a essas duas pessoas. Por quê? Foram pessoas que me deram grandes oportunidades, sabe? Foram divisores de água na minha vida. E o Salatiel Carvalho, ele sentado, esse é o verdadeiro político. Sabe? Não é só a questão da política, é a questão de você querer ajudar alguém, de você querer dar a mão. Eu me sentei, eu bem magrelo, feioso. Hoje eu tenho um dente aqui que eu implantei, ó. Isso aqui é um implante, isso aqui, ó. Isso aqui é um implante. Eu era feioso, meu dente separado, feioso. Não tinha aparência nem formosura. Aí o Salatiel olhou para mim, eu sentado aqui, ó. Eu sentado aqui embaixo, o Salatiel olhou para mim e falou assim, você. Aí eu olhei assim do lado, ele tá chamando quem? É você, rapaz, você mesmo, você que cantou, que acabou de cantar, venha cá. E a multidão, povo, a maioria daquele povo ali, tudo me conhece, da igreja que eu nasci e me criei, lá em Abreu e Lima. Aí, gente, eu tô gravando isso aqui diretamente do Rio, tá? Eu sou chique. Aí o que é que acontece? Aí Salatiel me chamou, aí falou assim, esse hino que você cantou, tá onde esse hino? Quem é que canta ele? Eu falei, sou eu. É mesmo? É composição sua? Eu falei, é. Aí ele falou assim, tá onde? Já gravou essa música? É CD gravado? Você tinha levado os CDs para vender? Eu tinha acabado de lançar. Não, mas você chegou a levar para vender? Não, eu levei só um CD só um CD aqui, porque o meu CD já vinha com playback. Sim. O CD já vinha com playback. Eu não fui com essa intenção de vender nada, até porque eu tinha medo disso, né? Pô, será que o povo vai comprar meu CD? Eu tinha essa visão, sabe? Aí o que é que acontece? O Salatiel falou assim para mim, você tem um CD gravado disso aí? Eu falei, tenho. Aí ele chamou a programadora da rádio, Maranata, falou assim, Morena, venha cá. Um abraço para Morena, minha amiga, que inclusive é minha conterrânea. Ela é minha conterrânea de cidade, ela é da mesma cidade que eu. Então, Deus faz tudo perfeito, tudo contribui para o bem. Tinha que ser. Aí ele chamou a Morena, falou, Morena já veio toda feliz, né? Porque já me conhecia de ouvir falar, que eu era um cantor da cidade e tal. Aí a Morena veio toda feliz.
Aí, diga, deputado, eu quero a música desse rapaz, o hino desse rapaz tocando de manhã, de tarde e de noite na rádio a partir de amanhã. E eu quero ele nas cruzadas. Você tem disponibilidade de cantar nas cruzadas do Evangelismo Maranata? Eu falei chorando, é meu sonho, deputado. Meu sonho cantar nessa cruzada. E a cruzada da Maranata, o Evangelismo Maranata, era como o projeto Celebrai aqui no Rio. Você lembra do projeto Celebrai? Sim, sim. Que o Francisco Silva fazia nas cidades e tal. Cada cidade que a gente ia era 10 mil pessoas. Cada cidade que a gente ia. Quando a rádio não tinha um alcance naquela cidade do Alto Sertão de Pernambuco, por exemplo, Catende, a rádio não pegava lá em Catende. Fica 5 horas de Recife. É como do Rio de Janeiro para São Paulo. Então, ela não pegava lá em Catende, mas Salatiel linkava com alguma rádio comunitária, de poste e tal, quando ia fazer o evento. Entendeu? E tocava aqueles cantores, divulgava. Quando a cruzada do Evangelismo Maranata ia num lugar onde a rádio não pegava, tinha 5 mil pessoas. Então ela era uma rádio na época que era muito forte. Entendeu? E o sonho de todo cantor de Pernambuco, de Recife, era cantar no Evangelismo Maranata. A partir daí, então, você conseguiu vender os 1000 CDs? Foi. 1000 CDs foi embora em menos de 2 meses, porque a rádio começou a tocar. Sim. E as lojas começaram a pedir. Não é? Eu lembro que eu vendi 10 mil cópias de CDs em um ano. Eita. Do Cuida de Mim. E esse CD, esse louvor, Cuida de Mim, ele está no CD A Vitória Chegou, de Chile Cavalhais. Ela é a faixa número 9. Só que nós mudamos o título. Ela não é Cuida de Mim na minha voz, no meu CD. Lá eu coloquei como Amigo do Peito, porque existem muitos títulos Cuida de Mim, e isso complica na hora do repasse do direito autoral. Então eu tive essa sacada de mudar para Amigo do Peito, porque também tem essa frase, Amigo do Peito, e ela é o subtítulo no registro da música, Amigo do Peito. Então, se você pegar o CD da Shirley, que foi gravado pela Sony Music, que é uma gravadora mundial. Sim, sim. Ela lançou, parece que foi 2 discos pela Sony Music. Um deles tem a música Cuida de Mim, que foi aqui, fez sucesso em Recife, na minha voz. Aí, a questão é, você abriu mão, então, você já tinha você já era conhecido lá. Aí presta atenção, eu abri mão de Pernambuco porque o deputado perdeu a eleição. Então a cruzada foi desativada. Ah, entendi. E a cruzada ela é como se fosse uma vitrine para os cantores de Recife. Você cantava nas cruzadas do Evangelismo Maranata, ali no meio da multidão tinha 50 pastores de igreja. E quando você saía da cruzada, você saía com 5 agendas fechadas. Entendeu? O pastor ali já pegava 25 CD seu, o outro já pegava 30, o outro falava assim, me dá 50 e tal. E aí você ia sobrevivendo. Quando o deputado perdeu a eleição, foi justamente na época que o Marco Antônio ganhou. O Marco Antônio ganhou a eleição para deputado federal em Pernambuco, aí o Salatiel perdeu. Sim. Entendeu? E aí eu falei assim, eu preciso achar algum lugar para ir para sobreviver, porque eu não quero trabalhar, eu quero viver de música, eu quero seguir meu ministério. Eu vi a possibilidade quando Confidência foi gravada por Marco Antônio e começou a tocar no Rio. Aí eu vim conhecer o Rio, fui no Lago do Bicão, recebi na época, em 2003, R$ 1.900 de direito autoral, que já era muito dinheiro para mim, para um cara que nasceu na roça. Nunca recebi. Foi o primeiro royalties de direito autoral que eu recebi, foi de Confidência da Top Gospel, né, que era da Melodia. Aí me levaram para cantar numa igreja, lá em Belfor Roxo. Eu cantei Confidência, o povo cantando comigo e tal. Aí eu cantava Cuida de Mim. Aí, depois que eu terminava de cantar Cuida de Mim, o pastor geralmente gostava desse meu jeito e tal, o meu sotaque, igual o pastor Ozer gostou de mim, até hoje gosta de mim, que eu sei, e nunca vai deixar de gostar, não é? Aí, canta mais um. Aí eu cantava essa daqui, que foi que eu gravei depois no meu segundo CD, pela gravadora Revelação. Eu cantava ela só na capela, como se fosse um repente. Sim, aí ajudava a vender meu CD também, porque o povo gostava. Você tem CD para vender? Aí eu vendia. Ia numa igreja ali, pequenininha aqui no Rio, vendia 50 CD. Lá em Pernambuco, numa igreja grande, eu vendia 20. Aí eu falei, não, o lugar é o Rio. O Rio é o lugar. Mas canta aí pra gente isso aí. Aí vim embora. Jesus o Vencedor. A primeira vez que eu vim aqui, eu cantei Jesus o Vencedor, vendi CD. Aí vendi muito CD aqui na Boiúna, na época da igreja pequena. Depois cantava Ovelha e o Gato, porque o Felipe me ameaçava. O Felipe, ele dizia assim, ó, porque o pastor Osé pediu pro Felipe me deixar em Madureira, que eu
Eu ficava atrás da igreja de Madureira, na 115, ficava hospedado lá. Aí o Felipe, ó, se tu não cantar o Velho e o Gato Não hoje... te levo. Aí eu não te levo. O Felipe dizia, se tu não cantar o Velho e o Gato hoje, que é a minha música, eu brincava com ele. Não sei se você lembra. Felipe, lá em cima, na galeria, Na galeria, os sim. músicos. Felipe! Meu amigo Felipe, você lembra que eu falava? Lembro. Eu brincava? E aí o Felipe disse, se não cantar o Velho e o Gato hoje, não te leve em Madureira, tá? Mas Jesus o Vencedor era assim, ó. Quem caminhava nas trevas está vivendo na luz, o diabo está perdendo e quem está ganhando é... Quem caminhava nas trevas está vivendo na luz, o diabo está perdendo e quem está ganhando é... Se antigamente ser crente era negócio de pobre, com o passar do tempo tornou-se coisa de nobre. Hoje a igreja prega pela comunicação, tem AM, FM, rede de televisão. Se antigamente ser crente era negócio pra gentinha, hoje na igreja tem gente de primeira linha, tem juiz, tem deputado, prefeito, governador, tem muita gente famosa que está servindo ao Senhor. Essa daí. Muito top. Então, Jesus o Vencedor, ela também foi um louvor que abriu saiu abrindo muitos caminhos para mim aqui no Rio de Janeiro. E ela foi até regravada agora, foi regravada pela Andréa Fontes também. Abriu muitos caminhos para mim no Rio de Janeiro, porque é diferente, sabe? Sim, Um refrão, por exemplo, tem uma estrofe que diz assim: e eu conheci muitos amigos viciados na cerveja, viciados no cigarro, hoje estão na igreja. E quem andava armado com um revólver na cintura, hoje prega o evangelho ensinando a escritura. E eu já ouvi o testemunho, eu fazia assim, de um ex-afeminado. Aí a igreja caía na risada. Depois que aceitou Jesus, tornou-se homem casado. É um crente obediente. Jesus manda e ele sai, pregando por todo canto. Deixou de ser pai de santo para ser santo do Pai. Aí, meu Deus do céu, eu brincava de vender CD no Rio. Eu vendi muito CD aqui no Rio de Janeiro. As lojas pegavam meu CD consignado, algumas. Deixa 10, deixa 15, mas na igreja de noite eu, pra glória de Deus, arrebentava. Tem um pregador amigo meu chamado Elias Patrício, não sei se ele já pregou aqui, na Boiúna. O Elias, eu levei o Elias para me acompanhar lá em Santa Cruz. E até hoje ele conta essa história, gravou um áudio esses dias, ele é meio engraçado, que ele é pernambucano também. Aí ele gravou um áudio e mandei pro bispo Abner, o bispo se acabou de rir. Ele falando assim: irmão, eu não levo o irmão para lugar nenhum que eu for pregar, eu não levo o irmão. Senão, ali, hoje não vende mais CD não vende mais. Hoje você pode me levar. Senão, mas eu fiquei traumatizado, varão. Quando você me levou para cantar, você foi cantar lá em Santa Cruz, no pastor Zé Pedro Teixeira, eu cantava muito na Cadesc, lá em Santa Cruz, e o pastor Zé Pedro gosta muito de mim, e a Santa Ceia lotada, eu cantei uns 3 louvores lá. Quando terminou o culto, o povo em cima de mim, eu estava com umas 4 caixas daquela, cada caixa vinha com 25 CDs, eu vendi 100 CDs na porta da igreja ali de Santa Cruz, e o povo me batendo, me puxando: cadê meu CD? Eu quero 2, eu quero 3. E o Elias falando assim: rapaz, eu aqui na prova, ele ali vendendo CD pra caramba, e eu aqui na prova, ele vendendo CD pra caramba. E aí o que é que acontece? Eu não tenho do que reclamar aqui no Rio de Janeiro. Sim. Não tenho. Eu não assinei contrato com gravadora grande, nunca assinei contrato com MK, a Top Gospel eu tentei, meus louvores entraram 3, eu nunca entrei. A Sony, tentei entrar também, não consegui. A Arte Gospel, eu tenho hinos lá na voz da Rose Nascimento, só a Shirley gravou pela Arte Gospel 5 louvores da minha autoria: Não Pare de Adorar, Vai, Página Virada, que foi capa do CD dela, composição minha também. Mas eu nunca entrei em gravadora nenhuma, mas isso é um mistério, Deus já me explicou por quê, sabe? E eu fiquei conformado e me conformo até hoje. Deus não me deve nada, eu costumo dizer que Deus não me deve nada, eu que devo a Ele. Eu que devo a Ele, tento pagar todos os dias a minha dívida a Ele, que é uma dívida astronômica. Eu nunca vou conseguir pagar essa dívida para Ele. É uma dívida impagável, mas eu tento pagar todo dia. Deus não me deve absolutamente nada. Eu não tenho do que reclamar aqui no Rio de Janeiro. De nada, de nada. Eu queria ouvir, assim, pelo menos algumas das suas músicas nas vozes desses cantores famosos, mas eu queria te pedir para cantar, não é só pelo Felipe, não. É para os jovens. Da Ovelha do Gato. Você pode... Olha, eu vou lançar agora, é bom você falar disso, que eu vou lançar agora um samba no estilo
carioca mesmo, estilo Eita, glória. Partido Alto. Estilo, lembra do Bezerra da Silva? Sim, sim. Então, estilo Bezerra da Silva, que eu sou meio doido. Quem quiser me levar para cantar na sua igreja, leve. Se não quiser levar também, Deus abençoe. Mas ela tem como é que se diz? Ela tem uma letra diferente. Avião de 400 passageiros. Eu escrevi. Já tô curiosa. Já quero. Eu vou falar só o título. Você vai ficar curioso porque eu vou ter que voltar de novo aqui para lançar essa Eita. música. Aí, quando eu fui cantar na Bahia, que eu lancei a Ovelha e o Gato na Bahia, uma jovem chegou para mim e falou assim, da idade daquela menina mais ou menos, chegou para mim e falou assim, você cantou esse hino aqui, a igreja riu, os jovens ficou tudo zoando com a cara das moças aqui e tal, para não arrumar namorado fora da igreja, mas por que você não escreve uma para os rapazes que arruma namorada fora da igreja? Aí eu falei, rapaz, é uma boa sacada, é um nicho que falam, né? Lá na faculdade de gestão pública, eu estou fazendo esse curso, eles falam, o nome disso é nicho, né? Sim. Nicho. É isso mesmo? E é isso mesmo. Aí o que acontece? Eu falei, rapaz, isso é um ótimo... Aí eu falei, vou pensar nessa ideia. Aí um dia eu estava assistindo, já estou contando a história da música, né? É melhor cantar Ovelha e o Gato e deixar o povo aí na dúvida. Eu estou lançando ela agora no final do ano, agora no final de 2021, vocês vão poder conferir Avião de 400 passageiros nas plataformas digitais. Oba. YouTube, YouTube Mix, Spotify, Deezer, iTunes não existe mais, né? Google Play, Amazon Music também. Vai estar em todas essas plataformas, assim como todas as outras já estão. Né? Todas elas, a Ovelha e o Gato já está lá nas plataformas. Procura lá, Jesus, gente. o Vencedor, Cuida de Mim, que é o primeiro hino que eu lancei em Pernambuco, fez sucesso na minha voz lá, que está na voz da Shirley hoje. Não Pare de Adorar vai entrar agora, voz e violão, porque eu estou fazendo uma releitura de todas elas, contando a história delas. E eu lancei agora, semana retrasada, já está no meu canal no YouTube, Manuel de Albertinho Oficial. Não Pare de Adorar, eu contando a história de como Não Pare de Adorar, que foi gravado pela Shirley, e é capa do CD dela, eu contando a história de como Não Pare de Adorar nasceu, a composição. Sim. Né? Mas aí vocês podem procurar agora Avião de 400 passageiros e o Falso Profeta. Tem data já dessa? Ela deve entrar agora na primeira quinzena de janeiro. Sim. São duas. Avião de 400 passageiros e o Falso Profeta. Que eu fiz em homenagem a esses profetas que estão aparecendo agora, que vê as informações no Facebook, né, e chega na igreja dizendo que foi Deus que revelou o nome e o sobrenome, mas ele viu no Facebook. Porque assim, já vou denunciar aqui. O macete desses malandros. O que acontece? Um exemplo, vou citar só um exemplo. O pastor Zé não vai fazer isso, que o pastor Zé é um homem sério. Ele não vai fazer isso, convidar esses malandros para vir aqui. Não vem. O pastor Zé não vai convidar. Mas é um exemplo. Aí o pastor Zé, digamos que o pastor Zé convidou o profeta fulano de tal, que é tido como profeta. Isso é um erro gravíssimo teológico. Eu entendo um pouquinho de teologia. Isso é um erro gravíssimo. Não existe profeta nos dias de hoje. Existe o dom de profecia. Profeta, segundo o que eu aprendi num curso básico de teologia que eu fiz, lá em Pernambuco, em Abreu Lima, profeta foi até João Batista. Depois de João Batista não existe profeta. Quem quiser me provar aí, eu estou aberto. Meu zap, vai lá no meu canal, Manuel de Albertinho Oficial, e busca meu zap lá e está aberta a discussão. Profeta foi até João Batista. Não existe profeta nos dias de hoje. Rapaz, teve um profeta. Não foi profeta. Foi um irmão que Deus usou em profecia. Esse cara que teve na tua igreja profetizando lá, ele não é profeta. Ele é um servo de Deus, que ele deve ter o dom de profecia, que o dom de profecia nunca vai acabar, né? Isso é fato. E se eu tenho um dom de profecia, você, Denise, tem um dom de profecia, pastor Zé tem um dom de profecia e tal, então profetiza, vai edificar a igreja. Eu aprendi que línguas estranhas me edifica a mim mesmo. Sim. E a profecia vai edificar o corpo inteiro, que é a igreja. Né? Mas não existe profeta nos dias de hoje. Então já começa o erro daí. Aí o cara é convidado pelo pastor Zé. O que é que ele faz? O malandro. Então,
Por isso que tinha que ser no estilo de Bezerra da Silva, que Bezerra da Silva cantava aquela música da comunidade, de malandragem e tal. Como esses caras são malandros, aí eu peguei esse ritmo e lancei. Aí o que é que acontece? O cara, ele vai na rede social do pastor Oséias, nas pessoas que são ligadas ao pastor Oséias, tipo você, que é filha dele, o Felipe, o fulano, Beltrano, e aí ele vai nas pessoas que é ligado ao pastor Oséias. E ele sai catando ali, porque tem uns crentes, perdoe a expressão, os crentes besta, ficam em rede social divulgando a vida pessoal deles, não é? Fala assim, ai meu Deus, meu esposo, meu pai, meu esposo está se envolvendo com uma mulher, não sei o quê, papapá. Aí o cara vê isso aí lá, quero pedir oração aos irmãos e tal, não estou conseguindo dormir, papapá. Aí o falso profeta vai lá e vê, um exemplo, o nome da irmã não vou dizer nome nenhum aqui, fulana de tal. O nome dela é fulana e tal é sobrenome, ok? Aí ele olha ele pega as informações todas lá e anota. Aí ele fala assim, irmão, Deus está me revelando um nome aqui, que o nome dessa pessoa é fulana. Só que ali no meio da igreja tem 10 fulana, entendeu? Aí ele fala assim, não, mas a fulana que Deus está me falando, ela tem que ter o sobrenome tal. Aí a irmã foi na mesma hora e fala assim, meu Deus, é eu, pai. Ai, meu pai, é eu. Aí a igreja começa, por causa da emoção daquela irmã, a igreja começa, aleluia, glória a Deus, não sei o quê e tal. E o profeta samba, meu irmão, ele brinca de tirar onda. Aí a irmã começa a chorar, ele fala assim, eu estou vendo aquele homem envolvendo com aquela mulher, com aquela amante e tal, e a mulher começa a chorar. Para tu saber que sou eu que estou usando o meu profeta, o meu vaso. O nome dele é fulano de tal. Aí a mulher cai no chão e chora e se esbalda. E os caras estão lotando igreja. Os caras estão abarrotando igreja no Rio de Janeiro, fora do Rio, e o povo está indo atrás, sabe? Essa porque, história assim, da música nova, então, é sobre isso. É sobre isso. Para mim, não existe profeta nos dias de hoje. Existe o dom de profecia. Foi assim que eu aprendi. Não sei se me ensinaram errado. Mas se existisse profeta, para mim seria pastor Oséias, que é um homem sério. Porque esses caras vêm e fazem a patifaria deles aqui, sabe? E nas igrejas por aí, fica iludindo o povo. Aí não acontece o milagre, não acontece, a profecia não se cumpre. Aí sabe onde é que o povo, das duas uma, ou vai reclamar com o pastor da igreja, o pastor que pega a bomba quente na mão dele, entendeu? Para desativar. Se essa pessoa não perturbar o pastor, coitado, ela se desvia. Você está entendendo? Uhum. Então, se existisse um profeta, o profeta seria eu que estou denunciando. Porque profeta nos dias de hoje, só para entregar a chave de carro, não, isso para mim não é profeta. Se você for analisar a história dos profetas, dos verdadeiros profetas, eles mais exortavam do que entregavam bênção. Sabe? Eles mais exortavam do que entregavam bênção. Davi se envolveu com Betseba, aí Natan foi lá e falou assim, olha, Deus me revelou aqui que tem um cara que foi lá na fazenda do outro, pegou a ovelhinha do outro e tal, e Davi disse, epa, esse cara tem que morrer. Aí Natan disse, esse cara é tu. Cadê o profeta para fazer isso? Não tem. Agora, eu não acredito nesses caras que é só bênção. Eu não acredito. O evangelho não é só bênção. Não é só isso. Entendeu? O evangelho é o seguinte, é você arrancar toco. É você se acordar de 5 horas da manhã, porque assim tem outro detalhe, que as pessoas não atentou para isso ainda. O cara fala assim, rapaz, o ateu vai para o shopping, compra roupa, gasta dinheiro, come as melhores comidas e não crê em Deus. Mas o ateu acorda de 5 horas da manhã para trabalhar. E Deus não é injusto, ele não leva em conta o tempo da ignorância, a Bíblia diz. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O ateu é ignorante. Uhum. E outra, a maior prova de que Deus existe é o ateu. Porque o ateu passa a vida toda dele tentando provar que Deus não existe, coitado. E não consegue nunca. Veja só, se Deus não existe, então, se Deus não existe, meu irmão, eu não vou ficar tocando nesse assunto de Deus. Você está entendendo? Uhum. Então, a maior prova de que Deus existe é o ateu. Quando você estiver na escola,
Viu, rapaz? O menino tá filmando ali nos bastidores. Quando você estiver na escola, vocês são novinhos, aparecer uns caras lá dizendo assim, não, eu sou ateu, não sei o quê. Rapaz, tu é a maior prova de que Deus existe, cara. Por quê? Não, porque tu tá tentando provar pra mim que Deus não existe. Se Deus não existe, por que tu tá tocando no assunto de Deus aqui? Toque outro assunto. Flamengo vai ganhar do Fluminense e tal. Vamos tocar em outro assunto. Esquece assunto de Deus. Você tá entendendo como é que é? Sim. Então, aí o cara fala assim, não, mas Deus abençoa fulano, beltrano, ciclano, e eu que sou crente, tô aqui na prova. Acorda de 5 da manhã para trabalhar. Vai fazer uma faculdade. Vai prestar um concurso. Vai fazer alguma coisa. Eu, há 2 anos atrás, eu era só itinerante. Hoje eu sou servidor público, comissionado, mas sou servidor público e daqui a 2 anos, estudando da forma que eu estou estudando, eu posso fazer um concurso. Sim. Você está entendendo? E eu estou novo, eu estou com 40 anos de idade, eu só sossego. Meu irmão, eu já falei para todo mundo, eu só sossego quando eu virar alguma coisa no Brasil. Entendeu? Eu não sei o que é. Um juiz do Supremo Tribunal Federal, alguma Eita, coisa. glória! Você tá entendendo? Eu só sossego. E tá aí para todo mundo estudar no Google Sim, e tal. sim. Faça a sua parte. Se você fizer a sua parte, Deus vai lhe ajudar. Agora, esse evangelho, que o cara fica esperando só profecia. Profecia não, profetada. Profetada. Fica esperando profecia. É chave de tal. casa, E chave é de carro. E vai atrás de um, vai atrás de outro. E o milagre não acontece nunca. Não é? E o negócio não acontece. E não vai acontecer. Porque Deus não está nisso. Sabe? Eu creio num Deus que Deus não faz vergonha a ninguém. Mas se é para profetizar, sabe? Eu quero que Deus use alguém para me chamar no canto e dizer assim, Emanuel, Deus me revelou assim, assim de você. E se for Deus, eu vou chorar. Eu vou abraçar aquele vaso e vou dizer, ora por mim, irmão. Tudo que você falou aí é verdade. Uhum. Entendeu? Agora, o cara subir em cima do púlpito, dizer, teve um aqui no Rio de Janeiro que profetizou para mim dizendo que eu ia vender 100 mil cópias de CD. Eu nunca vendi 100 mil cópias de CD. Nunca vendi. CD não vende mais. Então não foi de Deus. Aí pega um crente fraco, uma pessoa com a fé fraca, e é o que você falou, corre o risco até de desviar. É. Porque aí está focada nessa questão da prosperidade. Que a prosperidade não é isso, né? É. Prosperidade não é ser rico, ser milionário. É você não ter falta das coisas. É isso aí. É a ausência da falta. Deus vai ali e vai suprir aquilo que você precisa. Você não tem um carro. Você não tem um carro para ir para o seu trabalho. Mas tem condições de pegar uma van. Tem condições. Isso é prosperidade. Prosperidade é quando eu não dependo de ninguém. Eu vejo dessa forma. É quando eu não dependo de ninguém para suprir as minhas necessidades. Só de Deus. Sabe? Eu não preciso pedir dinheiro emprestado a ninguém. Uhum. Eu não preciso pedir comida a ninguém. Sabe? Não falta pão, não falta água. Não vai faltar condição de colocar gasolina no carro. Não vai faltar, se eu não tiver carro, não vai faltar condição de pegar um Uber, ou de pegar um ônibus, de pegar uma van. Você está entendendo? Então, isso aí é prosperidade. O rico, ele vai na casa do próspero, pedir para o próspero orar por ele. Exatamente. É o que eu ia tocar exatamente nesse assunto. Porque em muitos casos, você tem sobrando, você tem dinheiro, você tem uma vida boa, enfim. Mas falta paz dentro de casa. São pessoas que às vezes se sentem vazias. Eu ouvi no podcast da Positivamente, com a Karina Bach, ela estava falando exatamente sobre isso, porque as pessoas falam para ela que você falar que você é crente, que Jesus é isso, Jesus é aquilo, com dinheiro no bolso, com vida boa, é fácil. Aí ela estava dizendo que é exatamente o contrário. Porque você tem tudo, você não se sente dependente de Deus. É isso aí. Então, essa questão dessa visão de prosperidade hoje em dia é muito equivocada. E aí, infelizmente, o povo sem embasamento bíblico embarca nisso aí e vai atrás desse tipo de profetada. É profetada. Você vê as igrejas cheias e são pessoas que vão atrás desse tipo de coisa. E aí fica a parte, se esquece do evangelho mesmo. Não se tem mais o compromisso com a pregação da palavra do evangelho. Hoje, o que rege, graças a Deus, ainda tem as exceções. Aqui não entra. Mas
O que tem por aí hoje a gente até falou isso num outro podcast, que você é o centro de Jesus, você é o ponto fraco de Jesus, e que você tem que ter tudo. A palavra de hoje em dia é isso aí, a pregação de hoje é isso. Então, as pessoas estão perdendo a noção, a falta do estudo da Bíblia, de buscar, está levando o povo a isso aí. Aí é uma geração de crente enfraquecida. É isso aí. Eles são inchados de pessoas, essas igrejas são inchadas de pessoas. E eu falo aqui como cantor, não faço questão nenhuma de cantar lá, tá? Questão nenhuma. Mas eu falo de coração mesmo. Eu não faço questão nenhuma. Eu até faço um pedido a eles. Não me convidem. Eu falo de coração. Eu sou um cantor que não vivo para cantar. Eu já falei isso para Deus. Falei isso desde o começo do meu ministério. Eu não vivo para cantar. Aliás, eu não canto para viver. Corrigindo aqui. Eu sou um cantor que não canto para viver. Quando eu falo viver, entre aspas, eu não canto para ganhar dinheiro. Eu não canto para ficar rico. Eu sou um cantor que eu vivo para cantar. Eu tenho obrigação de louvar quem me criou. Sabe? Eu tenho obrigação. Eu nunca, aqui na Boiúna, por exemplo, eu vou falar sobre isso aqui. Nunca estipulei. Tipo, estipular é quando você diz assim, eu só vou se o senhor me der isso. Só vou por X. Nunca. Nunca. Sempre deixei a critério de quem me convidou. Aqui, o pastor Osés, por exemplo, eu nunca pedi uma oferta ao pastor Osés. Nunca pedi uma oferta ao pastor Osés aqui. O pastor Osés um dia me deu uma oferta, mas eu não pedi oferta para ele. Eu falei de uma situação que estava acontecendo comigo e tal, e aí ele chamou o tesoureiro, sabe, e me deu, na época, uma oferta lá, que eu nem lembro mais o valor, qual foi. Mas nunca pedi oferta nenhuma. Eu vendia muito CD, sabe, e eu voltava feliz da vida para casa, porque eu vendia muito CD. Toda a igreja que eu fui no Rio de Janeiro, eu vendia CD, mas eu vendia muito CD. Eu mandava fazer, assim, por mês, 1000 cópias de CD, voava em menos de 2 semanas, 3 semanas. Porque a Ovelha e o Gato, na época, era um hino assim diferente. Tinha as Três Tias também, né? Você já conhece o pai, que inclusive foi regravada pela Raíssa Ravel, pelo Raíssa Ravel. A Raíssa Ravel gravou as Três Tias. As Três Tias, para quem não sabe, é essa aqui, ó. Você já conhece o pai, mas tem 3 tias que tu deves conhecer. Tia quieta, tia alegre, tia anima, que a vitória já chegou para você. Esse hino, muita gente pensa que é meu, é composição minha, mas não é, é do Ezequias. O amigo lá, que eu peguei o número do Marco Antônio no celular dele. É do Ezequias. E aí o que é que acontece? Voltando a esse assunto aí, que é um assunto muito... Eu vou tocar nesse assunto aí em 2022, vou tocar muito, sabe? Eu quero que as pessoas acessem o Falso Profeta lá nas plataformas digitais, que vai entrar agora no mês de janeiro. Falso Profeta, que eu já vou entrar em janeiro já, o ano 2022 já vou entrar já com os 2 pés assim, derrubando tudo, assim, sabe? Os capetada toda, coisa errada. Então vai vir o avião de 400 passageiros. As suas composições são assim, são denúncias mesmo, são exortações. Eu sempre fui assim, desde a minha adolescência, eu sempre fui assim. Eu sempre gostei de louvores que exortasse, que falasse de algum assunto, que trouxesse algum nutrimento, a palavra certa, espiritual. Sabe? Adão e Ivo, por exemplo, que eu fui processado. Eu ia te perguntar isso, como é que ficou essa questão do processo? Foi por causa do programa da Luciana Gimenez? Não. O programa da Luciana Gimenez foi depois do processo. A consequência. Ah, tá. A consequência da polêmica, do que aconteceu comigo. Adão e Ivo também não é minha. Muita gente pensa que é composição minha, mas não é. Adão e Ivo é composição do Toninho de Aripibu. Quero mandar um abraço para ele. Toninho de Aripibu é um grande cantor, um grande talento também, de Pernambuco, inclusive Marco Antônio gravou uma música dele, tocou muito aqui no Rio também na melodia. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Crente Celular é dele também. Mas Jesus quer falar com ele, mas ele não dá lugar e nem sequer deixa recado com a sua secretária. É o Crente Celular, quando não está desligado, se encontra fora de área. O Toninho, que escreveu Adão e Ivo, ele recebeu o processo também. Toninho gravou Adão e Ivo, mas não trabalhou ela.
E Deus me incomodou, fiquei 3 dias sem dormir. Deus me incomodando para gravar Adão e Eva. Na época tinha se levantado a discussão de novo sobre a PLC 122, que era uma lei que queria casar homem com homem, mulher com mulher na época. PLC 122 foi elaborado por uma deputada federal do PT. Normal. Se eu não me engano, o nome dela é não sei o que, Erondina, um negócio assim. É bom que eu nem lembro o nome mesmo, deixa pra lá. Essa mulher elaborou essa lei que na realidade queria fechar a igreja. Era uma armadilha, tanto para as igrejas, para os pastores, para quem falasse alguma coisa contra, né, a homossexualidade, não pode mais falar homossexualismo, porque caracteriza doença, agora tem que ser homossexualidade, entendeu? Então, tudo aquilo que você falar contra a homossexualidade era taxado como preconceito, como homofobia e tal. E aí ela elaborou essa lei, e na lei, tipo assim, um pastor que não quisesse casar, tipo, o cara passava aqui em frente a boiuna aqui, Quer entrar vamos e casar, ali, pronto. amor. Aí ia falar com o pastor Osés. Aí o pastor, não posso casar, não, é contra a doutrina da Bíblia. igreja, os costumes da igreja, a Bíblia, a gente a gente não pode casar. 5 anos de cadeia. O pastor Osés ia ficar preso 5 anos. Entendeu? Então era uma armadilha tanto para os homossexuais como para os. Por quê? Aí é onde entra a questão da ignorância. A ignorância que eu falo, principalmente do norte do país, quem conhece o Brasil como eu, sabe que o norte e o nordeste, o povo ainda não aceita isso. Sabe? Aqui no Rio de Janeiro, principalmente nós, os evangélicos, a gente vê as pessoas fazendo, beijando na boca e tal, a gente tira o rosto, olha para o outro lado e tal, sai de perto, não sei o quê. Mas vai fazer isso no norte do país. Chega num bar ou num restaurante, faça isso num lugar onde tem família. Sério, gente? Não, Denise, isso é a visão que eu tenho. Nós iríamos ter no Brasil um derramamento muito grande de sangue de pessoas inocentes. Porque os homossexuais são pessoas inocentes. É a mesma coisa, sabe? Que eu penso. São pessoas que precisam de Deus, assim como eu preciso, você precisa, para não dizer que aqui a gente está sendo preconceituoso. É a questão de da empatia. É. A gente já falou isso em outro podcast também. Essa questão é uma questão muito séria, porque, infelizmente, ainda tem essa visão da igreja preconceituosa. Não é isso, gente. Não é. É uma questão. Poxa, se você é evangélico, você quer na Bíblia. Se você quer na Bíblia está dizendo que está errado e pronto. Mas isso não me dá o direito de tratar mal as pessoas. Isso aí. De discriminar. Isso aí. E, infelizmente, ainda tem-se essa ideia de que a igreja discrimina. Não é isso. A igreja não discrimina. Ela só não vai apoiar porque na Bíblia está escrito que não é, que está errado e pronto. E a gente crê na Bíblia como palavra de Deus. Ponto. Agora, tratar mal, discriminar, isso aí. Aí eu discordo totalmente. E essa discussão aí, de 2010 para cá, ela desencadeou outras discussões. Né? Acabou que, e eu sou totalmente contra isso, tá? Existe uma guerra hoje no Brasil, paralela, né? Uma guerra entre civis, vamos dizer assim, que não tem arma, mas a pior arma de todas é a língua. E a Bíblia fala sobre isso, né? E aí o que é que acontece? Eu fico triste quando eu vejo até mesmo pessoas evangélicas brigando por causa... Nada contra, absolutamente nada contra. Nem Bolsonaro, nem político nenhum evangélico, tá? Eu sou bolsonarista, inclusive fiz música para ele, né? Conheci Bolsonaro de perto, fui na casa dele. Se você procurar no YouTube, aí você vai ver vídeo meu na casa do presidente de Bolsonaro, sabe? Conheci Bolsonaro em Itaguaí, cantando lá em Itaguaí, na cidade que eu moro hoje, trabalho na prefeitura. O pastor Roberto Ribeiro foi vereador junto com Bolsonaro em 87, que é pastor presidente de um dos campos, que é Itaguaí, nosso ministério, Madureira. Conheci Bolsonaro lá. Então, assim, não tenho nada contra ele. Uma das músicas que Bolsonaro, que usaram na campanha, foi eu que escrevi. Sabe? Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Muita gente... Foi eu que escrevi. Uma música que eles usavam nos WhatsApp, no Facebook, enfim. Eu não tenho nada contra o presidente Bolsonaro, mas assim, eu não vou para a rede social para ficar brigando por causa dele, sabe? Nem a favor dele, nem a favor de ninguém.
sabe? Eu faço o meu trabalho. Por exemplo, o prefeito Rubão teve as enchentes aí que encheu vários lugares, não foi só Itaguaí. O prefeito estava na rua fazendo live, coitado, a madrugada toda, né? Com máquina, limpando os rios e tal, fruto das outras gestões, e papapá, esse negócio de política, né? E o coitado lá, o prefeito Rubão, o prefeito da cidade, lutando pelo povo e tal, limpando os rios, desobstruindo. Porque, detalhe também, o prefeito não acorda de manhã dizendo assim, eu vou ali entupir um bueiro. Ele não faz isso. Eu vou ali sujar uma rua. Não, isso aí é particularidade do povo, do contribuinte, do morador. Né? Enquanto uma emissora de televisão estava falando sobre as enchentes, eu vi 4 palhas de pé de coco na rua, impedindo da água escoar, da água passar. Você está entendendo? Então, assim, não foi o prefeito que botou aquelas palhas ali. Mas você estava dizendo que não concorda com... Não concordo com briga. De eu sou de Bolsonaro, igual aquele negócio da Bíblia, aquele texto da Bíblia. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo e tal. Eu sou de Jesus. Não sou de Bolsonaro, não sou de Lula. Eu sou de Jesus. Então, essa briga medíocre, essa briga besta... Está dividindo o país. Está dividindo o país. Você está entendendo? Então, se você tiver que ganhar um homossexual para Jesus, você não vai ganhar. Você não vai ganhar. O cara não vai parar para te ouvir. Hoje eu estou tentando desconstruir aquela imagem de homofóbico que eu tenho por causa da polêmica de Adão e Ivo. Sim. Eu estou tentando desconstruir e estou desconstruindo com maestria. Porque as pessoas estão me conhecendo um novo Emanuel. Não é aquele cara ignorante da época da polêmica da música. Você está entendendo? Para começar, eu quase não canto ela. Eu só canto quando alguém me pede para cantar. Eu nem canto mais. Sabe? Eu não sou resumido a Adão e Ivo. Eu tenho Não Pare de Adorar para cantar. Eu tenho Lodebar. Eu tenho Confidência. Eu tenho Página Virada que Chile gravou. Eu tenho vários louvores. Então, assim, eu não preciso ficar me envolvendo nessas brigas. Mas e o processo? Acabou? O processo caiu. Foi pro quinto dos infernos. Não foi para lugar nenhum. Entendeu, Denise? Não foi para lugar nenhum. Então, assim... Deus me deu livramento, teve os prós e os contras, né? Os contras foram pastores que não gostaram muito de sair e tal, fecharam as portas para mim, outros abriram, né? Algumas pessoas se afastaram, Deus me deu novos amigos. Né? Mas foi um aprendizado também. Foi um aprendizado. Você vê, você amadureceu. Ideia, o pastor Roberto Ribeiro, ele não me conheceu em Madureira, na reunião do presidente, que eu sou um frequentador assíduo lá. Né? O pastor Roberto Ribeiro me conheceu no programa do Ratinho. Sim. Quando eu estive no programa do Ratinho. Ele me assistiu no programa do Ratinho e aí Deus usou isso daí para abrir uma porta para mim no futuro. Né? Fui fazendo amizade com eles e tal, fingindo de campanha para o doutor Rubão, quando ele foi candidato a vereador. E assim, quando o pastor Roberto Ribeiro me convidou para cantar em Itaguaí a primeira vez, me perguntou quanto é que eu cobrava. Eu falei, não, pastor, não. Quem tem que pagar para cantar lá sou eu. Entendeu? E aí fui conquistando. Num momento difícil da minha vida, que foi ano passado, um momento muito ruim, sabe? Onde não tinha agenda, não tinha nada. Meu pai morreu, não conseguia vender um terreno do meu pai, negócio de herança que meu pai deixou, sabe? E aí, Deus, na mesma hora que eu precisei, nasci de novo, no dia 25 de outubro, um passageiro, estava rodando como motorista de aplicativo, falei para você em off aqui, rodando como motorista de aplicativo. O cara entrou se passando por passageiro lá em Pernambuco. Nunca aconteceu comigo aqui no Rio. Lá em Pernambuco, na minha terra, o cara entrou dentro do carro se passando por passageiro, botou uma arma na minha cabeça, fiquei 20 minutos sob a mira de uma arma, sabe? E eu chorando, falei, meu Deus, tanta gente conhecida me conhece. Até o próprio presidente da República sabe que eu existo. O que é que eu estou fazendo aqui dentro desse carro, rodando como motorista de aplicativo? E aí um amigo meu ficou sabendo dessa situação, comprou uma passagem de avião para mim, vem aqui no Rio fazer uma agenda, só vou pagar a passagem de vinda. É o que eu posso fazer por você. Aí fui numa igreja, fui noutra, aí no dia da reunião de presidente, eu me acordei, essa reunião que o pastor Zé vai, todos os presidentes vai. Aí eu me acordei, estava na casa de um amigo, deitado, aí Deus falando assim para mim, vai na reunião. Aí eu com preguiça, me levantei e fui. Quando eu cheguei lá, o doutor Rubão estava agradecendo a vitória dele em Itaguaí. Aí eu não estava sabendo de nada assim que Deus estava preparando, sabe? Aí fui dar os parabéns a ele, pastor Roberto, vai lá em Itaguaí, não sei o que, cantar lá e tal. Aí o Rubão disse, rapaz, eu não posso nem te dar muita atenção agora que eu estou apressado com uma reunião ali. Anota o número da minha secretária aí.
Eu sem saber, Deus já estava movendo no sobrenatural. Aí fui lá, a secretária marcou, ele me recebeu lá, tomamos um café, ele conversou comigo, contei o que estava acontecendo, que as agendas caíram por causa da pandemia e tal. Sim. Aí ele me fez o convite para trabalhar. Hoje eu sou assessor de cerimonial lá, estou trabalhando, estou fazendo faculdade de gestão pública, né? Parei um pouco com a itinerância, estou retomando agora no mês de janeiro, né? Porque eu estava me concentrando no trabalho. Sim, sim. No trabalho e no curso de gestão pública. Agora, olha só, a gente está com um pouquinho de tempo. Eu queria ouvir A Ovelha e o Gato. A Ovelha e o Gato. Que é em homenagem a Felipe. Felipe Cardoso. E os jovens, presta atenção nessa letra, povo. Aqui tem 4 jovens, né? Sim, 4 jovens. Aquele ali tem cara que tá paquerando uma mina do mundo. Eita, Aquele Jesus, o pai me revelou. ajuda, Senhor. Ó, Ela diz que pretende se casar, mas na igreja não tem homem bonito. Está cansada de viver na solidão e resolveu dar uma volta no Egito. Tá namorando com um rapaz que não é crente, está dizendo que ele é um barato, está falando que agora está feliz e pra todo mundo diz: meu namorado é um gato. Ovelha não dá pra casar com gato, gato não combina com ovelha. Ovelha vive dentro do curral, gato gritando miau, dormindo em cima da telha. Ovelha não dá pra casar com gato, gato com ovelha não convém. Porém, se o gato quer casar com a ovelha, precisa ser transformado e ser ovelha também. Quem é luz não combina com as trevas, e nem as trevas combina com a luz. A santidade não combina com o pecado, nem o diabo combina com Jesus. A santa igreja não combina com o mundo, e nem o bem se mistura com o mal. A mulher santa casa-se com o homem santo, de outra forma é um jugo desigual. Ovelha não dá pra casar com gato, gato não combina com ovelha. Ovelha vive dentro do curral, gato gritando miau, dormindo em cima da telha. Ovelha não dá pra casar com gato, gato com ovelha não convém. Porém, se o gato quer casar com ovelha, precisa ser transformado e ser da boiuna também. Ei, muito bom. Ouviram, né? Ó, tem um ali que eu acho que sabe tudo que é seu. Eu tô vendo ali que tá cantando tudo. Ela sabe? Tá, Ela era pequenininha quando eu vim aqui. É, né? Era pequenininha. Mas tava ali cantando que eu vi. Tava, achou ovelha, achou uma ovelha, tá? É. Achou. Ela ficou vermelha. Agora, a homenagem pros caras que arrumam namorada fora da igreja, para o avião de 400 passageiros. Tá vindo aí, hein, gente? Tá vindo aí agora, em janeiro, nas plataformas digitais. Eu quero falar aqui um negócio interessante sobre as plataformas digitais. Quanto mais você acessar os meus louvores lá, tem uma forma também de ser abençoado, né? Porque eles pagam em dólar, entendeu? Só que eu estou começando agora. Gente, vamos dar uma força aí pro nosso amigo. O celular hoje, quando você vai comprar na loja, ele já vem com o Spotify. Sim. Né? Um aplicativo Spotify. E muita gente fica assim, achando que aquilo ali é um rio de dinheiro. Você lembra que quando na época do CD, quem gostava, por exemplo, de no mínimo 6 cantores, um exemplo. Então, quando esses 6 cantores lançavam um disco novo, você já sabia que você ia perder pelo menos 100 conto. R$100 você ia perder aí. Entendeu? Ah, o disco novo de Shirley, R$25. Disco novo de Sérgio Lopes, R$17. Disco novo de Kleber Luca, R$30. Disco novo de Cassiane, R$35. Assim mesmo. Então você perdia um dinheiro. Hoje você paga, por exemplo, tem pacotes lá do Spotify, por exemplo, você paga R$14, R$15. Você escuta até aquele cantor que veio antes de Cristo. Tá lá já, nas plataformas digitais. Tá lá aqueles cantores da antiga, Osé de Paula, tem tudo. Feliciano Amaral, tem todo, Emanuel de Albertin tá lá também, entendeu? Que é o melhor cantor da face da terra, sou eu. Não é? Se eu não disser que sou eu vou dizer que é quem? Tá certo. Não é? Então, você quer perguntar Denise. mais uma coisa? Denise. Não, eu quero só ouvir. Confundi você com a esposa do Pernambucano. Lembrou do Adilson. Lembrou do Adilson. Adilson. Vai voltar para Pernambuco, Adilson. Eu só queria, assim, porque tem muita música sua
que é muito cantada e as pessoas não sabem que Tá, são composições suas. ó, Algumas aí, as mais tocadas. tá. Confidência eu já cantei, né? Que Sim. o refrão de Confidência é: somos filhos da glória, escritos com tintas de sangue, pela mão daquele que morreu na cruz para nos salvar. Escolhidos, luz do mundo, sal da terra, somos o sabor que dá gosto a esse mundo mau. Somos histórias de vida real e Jesus é o autor. Aí tem Shirley, que gravou Página Virada, que foi capa do CD dela, Página Virada. Essa aqui, ó. Agora já passou, é uma página virada em minha vida, pois no espelho eu não vejo mais feridas de um passado que feriu meu coração. Agora tudo mudou, sou abençoado e hoje canto assim, na certeza que Jesus está aqui, morando dentro lá no fundo do meu coração, meu coração. Tem a Cassiane. Cassiane gravou só um hino meu, só um. Tá no CD Sementes da Fé. Essa foi a que eu mais recebi direito autoral. Esse hino foi o que mais me abençoou, foi esse. Muita gente não sabe, pensa que foi Não Pare de Adorar. Esses louvores que eu cantei aqui é febre no Nordeste ali, Norte-Nordeste, onde Shirley é considerada a rainha, sabe? Sim. Então, assim, mas eu tava falando sobre o que mesmo que eu esqueci aqui agora? Você ia cantar o hino que a Cassiane gravou. Sim, seu. a Cassiane gravou. O CD Semente da Fé, na época, se eu não me engano, vendeu aproximadamente 800 mil cópias. Foi lançado pela MK. Glória, hein? Foi o último disco que a Cassiane gravou, antes de uma situação que aconteceu com ele lá, né? Que foi mídia no Brasil todo aí. Depois ela voltou de novo e tal. Mas foi o CD que, assim, me abençoou muito. Muito. Mas muito mesmo. Primeiro trimestre, na época, veio 15 mil reais. Eu nunca ganhei, assim, 15 mil reais. De uma vez só. Sabe? De uma vez só. Eu vi 15 mil reais agora cair na minha conta um dia desse. Foi de quê mesmo? Foi de um terreno que eu vendi. Um negócio assim. Mas vamos lá, canta pra gente essa. Semente da Fé. O CD Semente da Fé. Essa tocou a CIB. Essa música aqui, pra você ter ideia, ela é o hino oficial da Tijuca Gloriosa, que é Campo de Madureira ali na Tijuca. É oficial de lá da CIB. Algo maravilhoso vai acontecer quando Deus derramar do seu poder. Tomé hoje vai ter que acreditar que Jesus está vivo e que presente está. Ninguém vai impedir o trabalhar de Deus. Se hoje quiser falar com o povo seu, e se o profeta tomar outra direção, ele usa animal para entrar em ação. A jumenta vai falar e Tomé vai ter que crer. O grande mar vai se abrir, Faraó vai perecer, e aquele que veio só para olhar, se prepare então para ver. Essa igreja vai marchar, a balada de poder. Miriam vai dançar. Eita glória! Deus vai agir. E se tem profetas de Baal, todos irão cair. Nosso Deus é tremendo, ninguém pode como ele não. Ele já determinou o quê? Uma poderosa unção. Há uma nuvem de glória guiando esse povo, um homem de branco trazendo renovo, um senso suave subir nas narinas de quem tem poder pra curar. É dia de mistério, é dia de glória, é dia de cura. Eu vejo agora, não fique aí parado, abra sua boca e dê glória. Glorifique agora para a bênção chegar. Quem estiver doente, curado será através da glorificação. Todo laço vai se quebrar, o profeta vai profetizar.
Deus hoje aqui o seu poder já revelou. Manda glória pra glória e veja a glória que desce da glória. É glória, é glória, é glória, é glória. Abra sua boca e dê glória. Oh, glória! Glória, glória. E por aí vai. Essa daí foi uma das que mais me abençoou. Dia de glória. Aliás, a que mais me abençoou foi essa. Sim. Aí, até hoje ainda cai uma laminha ainda de direito autoral dela. Glória a Deus por isso. Então, gente, a gente vai encerrando, mas aí eu vou pedir para vocês dar uma força pro nosso amigo. Acessa lá as redes sociais. Será que o povo gostou? Vocês gostaram, gente? Quem gostou, dá um like aí agora. Dá um like aqui agora, aqui, ó, aqui Isso embaixo. aí. Tá aqui em algum lugar aqui, ó. E Dá ó, like. não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso E aí. segue lá nosso irmão Emanuel de Albertin. E procura nas plataformas digitais que tem muita coisa legal. Tudo. Emanuel de Albertin. O que você procurar meu lá vai aparecer. Eu lancei esse ano 3. Uma delas eu cantei no aniversário do seu pai. Nunca foi sorte, foi Deus. Cantei no aniversário do seu pai aqui, do pastor Manuel Cardoso. Meu avô. Do seu avô, Lancei O Herói da Minha Vida, que é uma homenagem que eu fiz ao meu pai, que é uma canção, não é um louvor. Eu fiz uma homenagem ao meu pai, O Herói da Minha Vida, e Alô Mãe. Alô Mãe fala da minha história aqui no Rio. Às vezes eu ia pro Orelhão, aí minha mãe disse, eu tô precisando de um dinheiro, manda um dinheiro para mim aí. Eu disse, eu só tenho 100 reais aqui, mas eu vou cantar numa igreja ali, se eu vender 10 CD, eu mando os 200 para a senhora. Ela disse, e isso eu fiz, eu musiquei. Sim. Isso que eu vivia com a minha mãe, ela lá em Pernambuco, eu aqui no Rio, e transformei e ficou lindo demais o clipe. Tá também no meu canal, Emanuel de Albertin Oficial, e tá nas plataformas também. Então, e eu vou lançar o pendrive agora em janeiro, tá? O pendrive com toda a minha discografia, todos os meus louvores. Gente, escuta isso. Os clipes vai estar também no pendrive e vou vender num preço acessível a todas as pessoas. O CD eu vendia na época R$10, o pendrive, como você vai ouvir lá 200 louvores, né? Eu vou vender, eu vou ver o preço legal. Vou divulgar agora. Vocês vão descobrir. Tu viu que eu sou marqueteiro, né? Ele gostou de mim, aquele menino. Ele aprendeu muito hoje aqui. Então, É o gente, tecladista. a gente vai encerrando. A gente agradece a vocês que acompanharam até aqui. E até a próxima.